Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Convidando você a estar conosco, alinhando os ponteiros também da sua vida. Olhando, conferindo com as Escrituras como está a nossa vida cristã, como está o nosso testemunho, como está a nossa vida em Deus. Nesta série de programas, nós estamos conversando sobre as bases, o alicerce, a estrutura da igreja cristã, da fé cristã, que é a mesma no mundo inteiro. Sim, estamos conversando sobre ponto por ponto da nossa confissão de fé, do credo apostólico. Isso, para nós podermos ver em que baseia a nossa fé. E no programa de hoje conversaremos sobre este tema, o relacionamento entre Cristo e a Igreja. Como é isso? Como se dá isto? Deus conosco, o Cristo, o Filho de Deus e a Igreja, homens e mulheres lavados, remidos no sangue do Cordeiro, homens e mulheres que deixaram uma vida de pecado e entraram para fazer parte da igreja, tendo uma vida nova. Vamos ver o que isso significa? Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, queremos ver o relacionamento entre Cristo e a Igreja. Nós sabemos que dentro do islamismo, Alá, o Deus do Islã, é um Deus que manda colocar em todas as fachadas das suas mesquitas. Alá é o único Deus e ele não tem filhos. Ele já coloca bem claro, não vem com essa de meu filho não, porque Alá não tem filhos. A coisa mais linda é quando um islâmico se converte, um muçulmano se converte e compreende que Deus é Pai, que Deus nos ama como filhos, que Ele cuida de nós como filhos. E Ele fez algo tão tremendo. Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus, para dar a sua vida em nosso lugar, para que ele não tivesse apenas o seu filho unigênito, mas que Jesus fosse o primogênito, o primeiro, o mais velho de uma família com tantos irmãos. Sim, é maravilhoso saber que o nosso Deus é Pai. E Jesus nos ensinou a orar, Pai nosso que estás nos céus. Pai, Pai, Pai. Há um livro contando a história de uma muçulmana que se converte e o título do livro é Atrevi-me a chamar-lhe de Pai. Pai, Deus como Pai, nos cobre, nos ama, se revela e nos enche de segurança. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre Cristo e a Igreja. Olha a comparação deste relacionamento de Cristo e a Igreja, citado pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, dos versículos 22 ao 32. Olha que texto maravilhoso, diz assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne,
antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Que coisa tão maravilhosa! Aqui está comparando a igreja com Cristo como a esposa e o marido, ou a noiva e o noivo. Aqui está falando de casamento. No casamento, homem e mulher, os dois se tornam uma só carne. É o que nos diz a Escritura. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Por mais que hoje nós possamos ver as pessoas tentando mudar as Escrituras, trazendo costumes contrários ao que a Palavra de Deus nos diz, o que a Palavra nos diz é absolutamente correto. E é isso que nós temos aqui diante do plano e do projeto de Deus. O homem e a mulher se unem, formando uma família e se tornam uma só carne quando eles se casam. O casamento é um compromisso assumido diante de testemunhas, um compromisso assumido diante de outras pessoas que estão testemunhando aquela aliança, uma aliança com a promessa de amor e fidelidade até a morte. E como é com Cristo? Da mesma forma. Com Cristo, eu e você fazemos uma aliança com Deus diante de testemunhas, diante de tantas pessoas, porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei. Estar em Cristo, se tornar igreja, se tornar filho de Deus, é um ato público. Público. Nós sabemos quão difícil isto acontece entre islâmicos que se convertem, porque eles não aceitam proselitismo nas nações fechadas, nas nações islâmicas, não aceitam que uma pessoa de uma família islâmica ele possa se converter ao cristianismo. Para eles é como se fosse uma traição à tradição deles. E então essa pessoa, esse cristão, é condenado à morte pela própria família. A própria família. Eu estive num congresso de missões recentemente e eu vi o testemunho de uma menina, ela teve de mudar o seu nome, islâmica, teve um encontro lindo com Jesus. Jesus apareceu para ela em sonho e várias vezes falou com ela. E quando ela contou a sua experiência para a sua família, eles a expulsaram de casa. Você não pode ficar aqui. Isto num país fechado ao Evangelho, lá no Oriente Médio. E então ela foi expulsa de casa. E em determinada ocasião, a mãe a convidou. Não, vem aqui em casa, estamos com saudade de você. E preparou uma mesa com todas as coisas gostosas que ela gostava tanto. E ela comeu e ela disse: vocês não vão comer comigo? Não, não, é para você, foi feito para você. E ela comeu. E a mãe perguntava: você não está sentindo nada? Ela disse: não, por quê? Eu deveria estar sentindo? Aí a mãe disse: eu coloquei veneno nessa comida que dá para matar 10 pessoas. Como você não está sentindo nada? E ela então falou sobre Jesus. Mas ela foi expulsa de casa, ela foi rejeitada. O testemunho do cristão é um testemunho público, sim. Ele, às vezes, é condenado à morte, dependendo do lugar onde ele mora, por dizer: eu creio em Jesus. É uma aliança aquele que me confessar diante dos homens, como a aliança do casamento. Só que no casamento é amor e fidelidade até a morte. Mas com Jesus,
não tem a morte. Então é para sempre estaremos com o Senhor, para sempre viveremos com o Senhor. Ele foi preparar-nos lugar, é como no casamento. Não é um casamento como aqui, com procriação, é um casamento, é uma aliança. O Senhor vem habitar em nós. Assim como no casamento, o marido e a esposa tornam-se os dois uma só carne, em Cristo. Com o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos um só com o Espírito Santo, um só com Deus Pai. Ele vem habitar em nós. Jesus disse, e viremos para Ele e faremos nele morada. E nós vamos ver que Paulo, falando desse mistério maravilhoso entre Cristo e a igreja, como na aliança do casamento, ele fala que Jesus é a cabeça da igreja. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 1, dos versículos 15 a 19. Diz assim, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Este texto maravilhoso nos fala quem é Jesus. Ele é antes de todas as coisas, Ele é o Criador, Ele fez todas as coisas, Ele é um com o Pai, Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus que se fez homem, é Deus que esteve entre nós, é Deus que ninguém pôde acusá-lo de erros, falhas ou pecado. Ele é aquele que nos remiu, nos alcançou com a sua graça. E aqui o texto nos diz que tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de tudo. E diz a palavra que ele é a cabeça do corpo da igreja. Na verdade, essa expressão aqui, a cabeça, não é simplesmente a cabeça que é acima do pescoço, mas é o cérebro alojado aqui na nossa calota craniana, o cérebro que comanda todo o corpo. Se uma parte do corpo não recebe a inervação, não recebe a direção, o comando do cérebro, aquela parte não mexe, morre. Aquela parte definha, porque não está recebendo as ordens do cérebro. O Senhor é aquele que dirige todo o corpo. Ele é a cabeça da igreja. Não importa se seja os olhos, seja a língua, o nariz, o olfato, a audição, o coração que bate no seu ritmo autônomo ali. Não importa que seja o pulmão, ou o intestino, ou os dedos do pé ou da mão, todos têm de receber os nossos neurônios, os prolongamentos, as sinapses que vêm do nosso cérebro, para que nós possamos nos mover, para que nós possamos viver, para que haja interação de todo o corpo. Nós cremos que Jesus é a cabeça da igreja. Nós cremos que tudo que tem acontecido na história da igreja, não falando de pecado. Por quê? Porque na história dos homens sempre tem coisas erradas. Jesus escolheu 12 discípulos e ele disse, um de vós é diabo. Sim, dos 12, que ele passou a noite orando por eles, escolheu um a um, chamou pelos nomes. Judas Iscariotes estava na lista, mas não tinha o coração em Jesus. Não amava o Senhor.
Assim também na igreja hoje, talvez você se escandalize ou tenha se escandalizado com pessoas que erraram. Talvez pastores, talvez obreiros, talvez ministros de louvor, que te escandalizaram, que fizeram coisas erradas, pecado na igreja. Mas estes que são escândalo jamais pertenceram ao Senhor. Uma pessoa pode estar ali na igreja, pode falar como crente, pode orar como crente, pode cantar como crente, pode compor canções como crente, pode pregar como pastor, sem ser verdadeiramente um crente ou igreja. Porque a igreja, Cristo é o cabeça. Cristo é aquele que governa, é aquele que manda, é aquele que dirige, é aquele que nos dá o Espírito Santo. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é a cabeça da igreja. E nós vamos ver nesse relacionamento entre Cristo e a igreja, vamos ver que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Você quer encontrar a verdade? Na igreja. Na igreja, onde Cristo está. Ele é a verdade. E Ele, em nosso meio, em nós, Ele nos leva também à verdade. Olha o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 3, de 14 a 16. Diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Paulo, o apóstolo Paulo, está escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ao futuro pastor ou ao pastor que depois haveria de substituir, haveria de receber o bastão, o legado de Paulo para continuar pregando. Ele escreve a Timóteo dizendo: olha, estou te escrevendo, eu quero te ver, nós vamos conversar pessoalmente, mas quero que você esteja ciente sobre o modo como proceder na igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Que coisa tão linda! A igreja tem um dono só. A igreja não é de uma família, a igreja não é de um pastor, a igreja não é de uma denominação, a igreja não é de nenhum ser humano. A igreja pertence a Deus. A igreja do Deus vivo. Nós fomos comprados por grande preço. Nós fomos remidos. Os nossos pecados foram perdoados em Cristo e nós fazemos parte da família de Deus. Pertencemos ao Senhor. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. A igreja é do Deus vivo. E a igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja precisa pregar a verdade. E pregar a verdade muitas vezes significa ser perseguida. Muitas vezes significa não ser compreendida e ser cancelada e ser deixada de lado. Por quê? Por causa da verdade. Hoje vivemos em um tempo em que as pessoas dizem nas escolas, nas universidades, entre os jovens, na televisão, na mídia, no cinema, nos desenhos animados, nos noticiários, se passa uma mentira tão grande, dizendo que a verdade é relativa, de que a verdade não é absoluta, que o que é verdade para mim não é verdade para o outro. Mas alguém perguntou a um professor, quando o professor disse que a verdade era relativa, o que é verdade para mim não é verdade para você, e o que é verdade para você não é verdade para mim. E o aluno falou: ô professor, o senhor tem certeza disso que o senhor está falando? Ele disse: eu tenho plena certeza
do que eu estou falando. Então o aluno diz, e então isso para você é uma verdade absoluta. O que você tem plena certeza é uma verdade absoluta. Você crê isso, é sua verdade absoluta. Então, é tolice dizer que não há verdade absoluta. Claro que sim. Claro que sim. Você olha, as leis fixas da natureza são verdades absolutas. E quando olhamos a perfeição da natureza, quando olhamos, por exemplo, a lei da gravidade, que é absoluta, absoluta. Se você saltar do 20º andar de um prédio achando que a lei da gravidade não vai atuar em você, que você vai sair voando, você vai esborrachar, porque a lei da gravidade é absoluta. Se as leis naturais são absolutas, e as leis espirituais? Claro que são absolutas. O bem será sempre bem, mesmo que perseguido. O mal será sempre mal, mesmo que elogiado ou incentivado. O pecado sempre será pecado, mesmo que enaltecido. Então, a verdade, a igreja tem a verdade. E ela vive na verdade, ela prega a verdade, ela é coluna e baluarte da verdade. Agora, Paulo resume em uma linda canção dos tempos da igreja do primeiro século, a igreja primitiva, quando ele diz, grande é o mistério da piedade. Olha que lindo. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. É um resumo da obra de Jesus, a verdade que a igreja deve pregar. Quem é a igreja? A igreja é esse conjunto dos salvos, dos remidos, destes que se encontram para celebrar o nome do Senhor, destes que se encontram e saem também pelo mundo inteiro levando as boas novas do Evangelho, que é aquele que foi manifestado na carne. Quem? Jesus. Jesus, o Filho de Deus que se fez carne, habitou entre nós, se fez homem. Aqui, quando Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás, as pessoas podiam tocar em Deus, olhar para Deus, falar com Deus diretamente, podiam receber os ensinos do próprio Deus. Era Jesus, manifestado na carne, justificado no Espírito, a vida perfeita, de perfeição, santidade, contemplado por anjos nos céus e na terra, servido pelos anjos, contemplado por anjos, crido no mundo, pregado entre os gentios, crido no mundo. 2000 anos se passaram desde que Jesus foi crucificado e ressuscitou e ascendeu aos céus. E a igreja continua crescendo, milhares e milhares crendo no Senhor, fazendo parte da igreja e tendo esse relacionamento com o Senhor de amor e fidelidade. Você já faz parte da igreja? Você é um dos tais do Senhor? Que tal orar comigo agora? Vamos, feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível se ajoelhe. Ore comigo, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença, eu abro o meu coração para Ti. Lava-me, Senhor, perdoa-me, Senhor, santifica-me, Senhor. Eu quero andar na Tua presença, viver na Tua presença, ser um contigo. Dá-me forças para viver em santidade. Dá-me sabedoria para alegrar o Teu coração. Dá-me a Tua presença real em todo o tempo, para que eu caminhe em segurança e paz. Eu me entrego a Ti com tudo que sou, com tudo que tenho. Sou Teu, hoje e para sempre.
recebe-me, perdoa-me e encha-me com teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Viva com o Senhor. Tenha esse relacionamento maravilhoso com Ele, sabendo que você faz parte da igreja. Vem celebrar o nome do Senhor. Cumpra o que a palavra nos diz e seja cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe ricamente até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!